Olá, tudo bem com você? Me responde duas perguntas. Você quer ser o primo bem-sucedido da família? Mas aí eu te faço outra pergunta. Você quer mesmo ser o primo bem-sucedido? Me responde aqui nos comentários. O que é ser bem-sucedido para você? Eu sou Bruna Dias e por aqui eu preparo você para a profissão em finanças com salário acima de R$ 3.000 em grandes empresas. O que é ser bem-sucedido? Acho que é uma pergunta bem ampla. Quando eu penso sobre ser uma pessoa bem-sucedida, a Bruna lá de trás, dos seus 19, 20 anos, talvez responderia: ganhar R$ 10.000, ter uma casa própria, ter carro, fazer viagens. Mas a Bruna de hoje não tem mais essa visão. Por isso que eu até pedi para vocês colocarem aqui nos comentários, né, o que é ser bem-sucedido para você hoje. E quem sabe até anotar ali num papelzinho, para uma reflexão futura, daquilo que você almeja muito. Hoje, eu me considero uma pessoa bem-sucedida pelo padrão de vida e pela forma como eu levo a vida. Hoje eu moro numa cidade mais tranquila. Eu me considero bem-sucedida por morar em uma região que não é tão violenta, por eu conseguir trabalhar de forma híbrida, então eu vou alguns dias para o escritório, a maioria dos dias eu trabalho em casa. O fato de eu conseguir levar minha filha todos os dias para a escola e buscar ela na escola, poder acompanhar esse crescimento dela de perto, coisas, por exemplo, que os meus pais não conseguiam, eles tinham ali que se revezar, né? E um levava para a escola, o outro buscava, meu irmão já era mais velho, então ele ia me buscar muitas vezes na escola. Minha mãe era vendedora em loja, então chegava final de ano, eu praticamente não via ela, né? Porque ela ficava ali trabalhando nas lojas até 10, 11 horas da noite. E hoje eu consigo estar perto da minha filha, né? Por mais que ela tenha ido para a escola bem novinha, né? Ainda tá na creche, mas eu consigo ter esse acompanhamento mais próximo, né? Não preciso acordar ali 5 horas da manhã, pegar ônibus, né? Eu tenho a possibilidade hoje de morar mais próximo ao meu trabalho, então que possibilita eu ter mais qualidade de vida. E morar em uma cidade menor. Antes eu morava em São Paulo, não sei se você já viu o meu vídeo anterior, mas eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Curitiba, que me proporciona ali me locomover com muito mais rapidez. Então, para mim, hoje isso é ser bem-sucedido. Está muito atrelado à qualidade de vida. Mas eu sei que eu demorei um certo tempo para chegar a essa definição de ser bem-sucedido. Por isso que eu perguntei, né? Você quer ser o primo bem-sucedido da sua família, mas será que você quer mesmo? E o que é ser bem-sucedido para você? Porque tudo vai depender do quanto você está disposto a fazer para chegar no seu objetivo. Um dos pontos iniciais para mim, e aí eu até pergunto para você se você, não sei se você ainda mora com seus pais, né? Mas acredito que a maioria de vocês ainda morem com os pais. Você tem essa vontade de sair da casa dos seus pais? E será que você está preparado para isso? E aí eu já te respondo a segunda, né? Acho que a gente nunca vai estar preparado para sair da casa dos nossos pais. Por mais que seja um objetivo que acho que de maturidade, né? Sair da casa dos pais, ter o próprio espaço. Quando a gente sai, é tanta novidade que às vezes dá uma vontade de falar, nossa, que saudade de morar com os meus pais. Eu não sei como é a sua realidade, mas na minha realidade, eu não precisava ajudar ali nas contas fixas do dia a dia, né? Eu trabalhava para pagar minha faculdade e bancar ali os meus custos. E de vez em quando eu ajudava em casa.
E quando eu saí da casa dos meus pais, eu saí para morar em outra cidade. E aí vim pagar aluguel, eu não tinha móveis, não tinha nada, então viemos eu e meu marido, na época a gente ainda era noivo, e ambos estavam desempregados. Então a gente tinha um dinheiro guardado que a gente recebeu ali do nosso fundo de garantia. Juntamos esse dinheiro e falou, vamos tentar a vida em uma outra cidade. E aí, nessa pesquisa entre onde a gente vai morar, porque qual o local que vai nos proporcionar ali o que a gente busca. E aí a gente acabou escolhendo Curitiba, né? Por ser uma cidade menor, que tem bastante oportunidades. Então, quando a gente veio para Curitiba, nenhum de nós trabalhávamos, mas a gente veio de São Paulo, nós já tínhamos nos formado e já trabalhava em grandes empresas em São Paulo. E o ponto da gente não querer ficar em São Paulo é que o salário em São Paulo, ele poderia ser, por exemplo, o mesmo de Curitiba. Mas o custo de vida lá em São Paulo é muito mais caro do que em Curitiba. E quem mora em São Paulo sabe, a gente gasta muito tempo em trânsito, a gente se estressa muito. E eu morava na zona leste de São Paulo, que é bem afastado da região central. Então, eu demorava em média 2 horas e meia para chegar no meu trabalho. Eu perdia 5 horas da minha vida em transporte público. Por mais que eu fosse nova, tivesse ali meus 23, 24 anos, aquilo para mim era sufocante. Pensar em passar a minha vida em todo aquele transporte público que fosse em carro. Você ir trabalhar de carro demanda ali muita atenção e fora o tempo que você perde no trânsito, né? Então era uma coisa que eu não queria para minha vida. E mudar de cidade, eu sabia que mudando de cidade eu poderia ter uma qualidade de vida melhor com o mesmo salário que eu já tinha em São Paulo. E quando eu fiz essa mudança de chave, foi extremamente difícil no início, porque eu acho que todo início, quando você vai morar sozinho, no início aquela euforia do tipo, sair da casa dos meus pais e tudo mais, mas depois as coisas começam a... Chegam as contas para pagar, é aluguel, água de luz, é mercado, é você que tem que limpar a casa, é você que tem que lavar roupa. Quando você chega em casa tem tudo para fazer, mas ao mesmo tempo eu tinha ali aquele período que eu não gastava em transporte público, então que eu podia utilizar daquelas horas para fazer outras coisas que não tem como, pelo menos do meu ponto de vista, o que me ajudou muito a me sentir uma pessoa bem-sucedida foi o fato de eu trabalhar em grandes empresas, né? Eu tenho essa trajetória ali. Já trabalhei em Banco do Brasil, já trabalhei na Serasa, hoje trabalho numa grande empresa aqui no Paraná. E isso... As grandes empresas acabam tendo estruturas que permitem o colaborador ter algumas flexibilidades que muitas vezes a pequena empresa, por estar começando, por ter uma estrutura mais enxuta, não consegue proporcionar. Então, um vale-refeição, um vale-alimentação, planos de saúde, horários mais flexíveis, ter essa possibilidade de trabalhar híbrido, né? Então vai alguns dias pro escritório, outras trabalha em casa, ou muitas vezes ainda que trabalhe 100% do tempo na empresa, mas tem um horário um pouco mais flexível. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava na Serasa, a gente tinha o que precisava ser cumprido, né? Dentro do período das 8 horas, mas eu tinha flexibilidade. Então, eu podia entrar das 7 até
às 10 da manhã, e aí, consequentemente, você ia saindo. Como eu fazia faculdade, e lá em São Paulo, o trânsito é bem caótico, então para mim fazia mais sentido eu entrar às 7 da manhã, porque aí eu saía de casa umas 5h30, conseguia chegar no trabalho até às 7, demorava um período menor ali, né, de trânsito, de transporte, porque era um horário mais tranquilo, e saía às 4 da tarde, porque aí eu ia para a faculdade, chegava na faculdade mais cedo, conseguia fazer as atividades da faculdade para evitar não ter que ficar estudando nos finais de semana. Então isso me ajudava muito, né? Eu tinha que ir todos os dias para o escritório, mas eu tinha essa flexibilidade de horário. E além de todos os benefícios, né? Então isso foi me ajudando a construir a minha carreira. E me diz uma coisa. Eu acho que você, dentro do seu planejamento de ser o primo mais sucedido aqui da família, acredito que entre os seus objetivos está ganhar mais. Mas o que é ganhar mais para você? O porquê eu te pergunto isso? Vou trazer um pouquinho para a realidade do Brasil. Eu tô aqui com o site aberto da IPEA. A IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada. E quando a gente olha aqui o primeiro trimestre de 2023, a gente consegue ver que os rendimentos médios, eles, aqui comparado a 2022, estão em R$ 2.900. Ou seja, uma pessoa em média no Brasil ganha R$ 2.900, que às vezes algumas famílias sobrevivem com R$ 2.900 ou até menos do que isso. E quando a gente olha aqui dados do IBGE, que a gente tem nessa notícia da Você SA, 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000 por mês. Então, dentro desse programa que a gente está tendo, então esse é o primeiro vídeo da nossa série profissional de referência, vocês já partem. O meu objetivo é que os profissionais que estão se formando, que estão buscando uma profissão, já iniciem com salários acima de R$ 3.000, porque é uma realidade em grandes empresas. Elas acabam tendo condições de pagar salários melhores, além dos benefícios do mercado. E aí o meu objetivo é te mostrar ferramentas para que você esteja preparado para atuar na área de finanças, porque a área de finanças é o meu onde eu atuo, onde eu tenho mais expertise. Hoje, olhando esses dados, me diz qual que é o salário que você almeja. Escreve aqui nos comentários para eu saber qual que é o seu objetivo. E me diz mais uma coisa. Hoje você está fazendo faculdade ou você já concluiu? E se está fazendo ou já concluiu, qual é o curso que você está fazendo? Isso diz muito aqui sobre qual que é o seu objetivo, né? Então, eu estou me especializando em contabilidade, em administração, em economia. Qual a profissão do seu desejo? E às vezes são muitas perguntas, né, do nosso que eu acabo fazendo aqui, mas isso faz parte para a gente construir um pouco da nossa trajetória, né? Porque tem uma frase que é meio clichê, mas eu acho que é clichê e acaba sendo uma realidade, né? Se você não sabe para qual caminho vai, qualquer caminho serve. E quando eu ainda estava na fase da adolescência e fazendo ali os meus cursos de administração e para ser aprendiz, eu lá dentro dessa instituição, que era uma instituição sem fins lucrativos, a gente tinha que escrever as nossas metas. Então, e foi ali que eu comecei inicialmente, né?
Então, a gente tinha que... qual é a sua meta para o próximo ano? O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de terminar o curso, eu gostaria de conseguir uma vaga de aprendiz, com salário de tanto. E você tinha que ser bem específico, não podia ser metas genéricas, né? Então, eu quero começar um curso de inglês no mês de junho, o curso de inglês ele custa tanto. Então, tudo isso a gente ia anotando. E isso acabou virando ali um hábito, né? No dia a dia, eu colocava ali aqueles objetivos e isso me ajudou a me preparar muito para pro meu próximo ano, né? E funciona para mim até hoje, né? Então, teve uma época que eu parei, mas hoje, por exemplo, é uma rotina minha e do meu marido sentarmos todo ano ali, final do ano, e desenhar o nosso ano seguinte. Então, o que a gente vai fazer no ano seguinte? Eu quero fazer um MBA. Então, onde você quer fazer o MBA? Qual é o valor médio da mensalidade? Qual o mês que vai iniciar? Vai iniciar no início do ano? Vai se iniciar na metade do ano? Eu quero fazer um curso de inglês. Aonde você vai fazer o curso de inglês? Qual é o custo disso? Qual mês que você vai iniciar? Eu quero ganhar uma promoção no meu trabalho. Mas, nossa, Bruno, como você sabe que você quer ganhar uma promoção como você sabe, não, né? Todos nós queremos, mas como você sabe que você vai conseguir isso? Isso é um objetivo meu. Então, eu coloco no papel. Então, eu quero ganhar uma promoção no meu salário, com um aumento de 10% do salário que eu tenho hoje, ou, sei lá, 15% do salário que eu tenho hoje. E aí, eu coloco o que eu preciso desenvolver do meu ponto de vista, e até mesmo alinhado com os feedbacks que eu recebo, né? Quando eu tenho as conversas ali com o meu gerente, com o meu gestor, ele me passa ali os pontos que eu preciso desenvolver. Eu olho também o que... então assim, se eu sou um analista júnior ou um assistente hoje, quais são as competências técnicas que um analista júnior ou um analista pleno precisa ter? São tais competências. Então, eu listo ali o que eu preciso desenvolver e eu vou colocando, isso daqui eu já tenho, isso daqui eu já tenho, falta esse ponto. Então, eu faço essa lista e isso me dá clareza, muita clareza. E às vezes é difícil de montar isso no início, mas depois vira hábito e acho que o prazer maior é quando você vai concluindo aqui. E quando eu comecei a fazer todo esse projeto, né, e escrever tudo isso, teve um tempo em que eu estava já trabalhando na empresa que eu atuo hoje e que eu construía e colocava, eu quero ser promovida no meu trabalho. E eu desenhava todos os tópicos ali que eu precisava desenvolver. E essa questão da promoção no trabalho, ela é um ponto que não depende só de você. Depende se a empresa tem recurso, né? Porque a empresa tem as despesas ali que ela precisa cumprir. E muitas vezes ela fala, olha, esse ano não vai ter a promoção para ninguém. E tem também a avaliação que o seu gerente, seu supervisor faz de você. Então, você tem todos esses pontos. E teve logo no início, quando eu comecei a fazer, e já estava há mais de um ano ali na empresa, estava há 2 anos na empresa e eu não tinha recebido nenhuma promoção. E eu conversava ali com meu gerente na época para entender, né? E tinha a questão financeira da empresa também, mas eu queria saber no detalhe o que eu precisava desenvolver como profissional. E para mim foi um pouco frustrante ali ficar 2 anos e meio trabalhando como assistente e não conseguir uma promoção. Mas o que eu não conseguia enxergar e que hoje faz muito sentido para mim é que faltava muito para mim. Eu precisei começar do zero, né? Então entender tudo nos menores, como é que fazia uma análise de uma empresa, como é que era os balanços,
comecei a ter que fazer tudo do zero. Então, isso de começar do zero, sem ter uma instrução, e é diferente. A análise que a gente faz na faculdade é diferente, por exemplo, de uma análise de um banco, é diferente de uma... Porque ali, quando você está analisando uma empresa, na vida real, né, sem ser na faculdade, isso para quem faz faculdade de contabilidade, que tem essa matéria, economia e administração acaba nem tendo, ela é diferente, né? Você não consegue olhar no detalhe de acordo com o que a empresa de fato quer. E aí eu precisei aprender muita coisa que eu não vi na faculdade. Isso acabou fazendo com que o meu percurso ele fosse um pouco mais longo até eu ter a minha primeira promoção dentro do trabalho. Mas eu nunca deixei de colocar isso dentro das minhas metas. E no início acaba sendo frustrante. E hoje, vendo todo esse meu caminho, eu sei que talvez faltou um pouco mais da minha parte de ir atrás de informação adicional, né? Para encurtar. Mas isso também faz parte do nosso aprendizado. E aqui, em linha com isso, eu te pergunto, você já montou um plano de carreira para sua vida, né? E aqui é independente da empresa que você trabalha. Quando a gente fala de grandes empresas, e hoje as grandes empresas trazem muito isso, o plano de carreira, eles chamam de plano de desenvolvimento individual. Resumindo ali em siglas, PDI. O que é isso? É você olhar para o profissional que você é hoje, para a posição que você está hoje, e pensar aonde eu quero estar daqui 2, 5, 10 anos. O que eu preciso desenvolver? E aí vai muito linkado às metas pessoais que eu falei anteriormente, né? Então, hoje eu sou um assistente, ou um estagiário, ou ainda nem tenho emprego. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é atuar como analista de crédito júnior em uma grande empresa. Quais são as competências que eu tenho que desenvolver? Bruna, mas como é que eu vou saber disso, sendo que eu nunca trabalhei numa empresa grande? Pode parecer difícil, mas a gente tem ferramentas hoje na internet que nos ajudam a saber o que eu preciso saber para ser um analista de crédito, ou um analista financeiro, um analista de investimentos. O que eu preciso saber? Eu preciso entender sobre demonstrações financeiras. E aí você consegue ir construindo o seu plano de carreira. Aonde eu quero estar em um ano? Em um ano eu quero estar trabalhando em uma grande empresa. E aí você pode até listar algumas empresas ou falar, eu vou colocar dentro das suas metas, eu vou criar alguns alertas sobre as vagas para que eu possa ir acompanhando e monitorando e me aperfeiçoando. Vou fazer um estágio, vou buscar estágios nessa área. E aí, a partir do momento que você tem o seu plano de desenvolvimento individual ou o seu plano de carreira individual, fica mais fácil, porque aí você não vai para onde te levarem. Às vezes acontece. E como eu coloquei eu falei no meu vídeo que eu conto sobre a minha história, eu caí na análise de crédito por um acaso, porque eu não sabia que essa profissão existia. Atuando ali como contabilidade, eu imaginava que ia trabalhar em escritório de contabilidade, ou na contabilidade de uma grande empresa, mas não em análise de crédito. E eu conheci essa profissão, me apaixonei e estou aqui até hoje. Então, é importante que você coloque dentro da sua história, né, do seu desenvolvimento, aonde você quer chegar. Poxa, entrei numa empresa, tô conseguindo me desenvolver, quero ir pro próximo passo. Como é que eu faço para ir pro próximo passo? Aqui tá dizendo que para eu ser, nessa empresa que eu estou hoje, tá dizendo que para eu ser um analista pleno eu preciso do espanhol. Então eu vou começar a estudar espanhol. Aonde você vai estudar, qual é a frequência do seu estudo,
Aí, cumprindo algumas etapas, e aí é um ponto até importante. Quando você está dentro de uma empresa e você começa a se desenvolver tão bem, e por mais que tenham pontos a desenvolver, precisa do espanhol, precisa do inglês, dependendo, você consegue ser promovido sem ter alguns steps de acordo com o seu desempenho, porque o seu desempenho em outras atividades, ele é superior. Então, assim, coloque dentro do seu plano, vá desenvolvendo, mas vá entregando e vá construindo. Mas o primeiro passo é ter consciência, não deixar que os outros tomem as atitudes e definam o seu futuro. Saiba para onde você quer ir, desenhe o seu plano de carreira. Mas e se o meu plano de carreira não se encaixar com a empresa que eu estou hoje? Tá tudo bem. O mercado é muito grande, tem muitas empresas grandes no mercado, tem muita oportunidade. Mapeie as oportunidades e se você começou a ficar pequeno para aquela empresa, busque oportunidades em outras empresas. E aí isso faz com que você vá crescendo e aprendendo cada vez mais. Bruna, mas qual que é a importância da faculdade? Eu preciso fazer faculdade? O que eu preciso fazer para eu poder ganhar mais? Hoje, dentro da área financeira, eu vejo a faculdade como o mínimo que você tem que ter. Você precisa iniciar uma faculdade. E assim, tem muitas faculdades. Não precisa ser uma federal, uma universidade de renome. O importante vai ser o seu desempenho no dia a dia. Tem muita gente que muitas vezes fez uma faculdade de muito renome, mas dentro do dia a dia, no operacional, não consegue desenvolver. Não consegue desenrolar ali o trabalho. E aí pessoas que fizeram faculdades que não são de renome, uma faculdade muitas vezes até 100% online, a pessoa para fazer uma faculdade 100% online, a pessoa precisa ser uma pessoa muito dedicada, porque é difícil você acompanhar as aulas, isso exige um esforço muito maior no dia a dia. Então, a pessoa faz uma faculdade online, ela consegue muitas vezes aplicar muito mais dentro do dia a dia. Então, toda vez que você falar, mas eu não fiz uma faculdade de renome, tá tudo bem. Dentro da sua trajetória profissional, você vai provar que você é uma pessoa capaz, que você entende sobre aquele assunto e vai demonstrar aplicando no dia a dia. Então, preciso ter uma faculdade para atuar na área de finanças, sim. É importante que você tenha, mas não se limite à faculdade. Eu preciso de um MBA, de uma pós-graduação, de um mestrado. Nem sempre. Vai depender muito da área em que você atua. E dependendo da área que você atua, você não vai encontrar em MBA, em pós-graduação, em mestrado, o que você precisa para se desenvolver. Muitas vezes, cursos extracurriculares, então, tem um curso aqui para falar de análise de instituições financeiras, análise, indicadores, deixa eu pensar aqui, para falar sobre valuation, para falar sobre análise de investimentos. Muitas vezes vamos ter cursos que não estão dentro de uma grade, de uma pós-graduação, de um MBA, mas que vão te dar muito mais apoio do que você ter esses títulos de MBA, de pós-graduação e de mestrado. Então, tudo vai depender de onde você quer atuar. E aí é o que eu falei, vai muito em linha com o seu plano de carreira. Se você quer ganhar mais, se você quer sair dali da sua zona atual e quer prosperar, você precisa construir o seu plano de carreiras e ele depende exclusivamente de você. Não terceirize essa responsabilidade.
Ah, mas o meu gestor não tá me dando uma promoção, eu já tô aqui há 3 anos. Acontece? Sim, acontece. Mas será que aquela empresa não simplesmente ficou pequena para você? E você tá na hora de você procurar uma vaga em outro lugar? Em se preparar para outros steps? Será que você tá pronto para outros steps? Para mudar, subir um degrau ali da sua carreira? E às vezes a oportunidade está ali do seu lado e você não quer ver. Então, esteja pronto, se prepare para ser o primo bem-sucedido. E aí, depois de tudo o que eu trouxe aqui, eu queria entender. Você ainda tem a mesma visão do que é ser bem-sucedido? Se você mudou de opinião, coloca aqui nos comentários, que depois eu vou ler. Eu quero saber se você mudou de opinião sobre o que é ser bem-sucedido. Mas antes de finalizar, não deixe de curtir esse vídeo, comenta aqui se você tá gostando desse conteúdo e compartilha. Mais um ponto aqui antes da gente fechar o nosso vídeo. Tudo isso que eu trouxe para vocês, de ser esse profissional de referência, de querer conseguir essa independência financeira. Então, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter o meu local, eu quero poder crescer e me desenvolver, eu quero ganhar mais, eu quero ser o primo bem-sucedido da família. Vamos até colocar aqui no nosso algumas perguntas para você responder. O que é ser bem-sucedido? E aí eu quero que você marque isso tudo no seu checklist, tá? Então vamos. O que é ser bem-sucedido? Pra gente até recapitular tudo que a gente falou aqui. Então, a primeira pergunta é: o que é ser bem-sucedido? Você está preparado? Preparado para sair da casa dos seus pais? Você quer ganhar mais? Ganhar mais. E o que é ganhar mais para você? Outras perguntas aqui que você precisa responder. Essas são todas perguntas de reflexão que eu fui fazendo aqui durante o nosso bate-papo. E para vocês olharem e refletirem depois aqui e ir respondendo com calma no seu dia a dia. Então, como está o meu plano de carreira? Ou o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. A faculdade é importante para você? E quais são os seus próximos passos? Tudo isso a gente vai buscar para quê? Para que eu possa ganhar mais, para que eu possa ser promovido, ou me preparar para novas vagas de emprego, para me sentir
bem sucedido. E aqui, acho que uma última consideração que eu acho bem importante, que até trazendo esses pontos para vocês me fez refletir um pouco, vai muito em relação à criatividade. Você hoje se considera uma pessoa criativa? O porquê que eu faço essa pergunta? Eu, no início da minha trajetória, e até quando eu iniciei na empresa que eu estou hoje, eu me achava uma pessoa zero criativa. Eu via as pessoas ali propondo, analisando, trazendo várias sugestões de melhoria para a empresa, para a área, e eu ficava travada. Eu falava, gente, eu não sou uma pessoa criativa. Nossa, olha essas pessoas todas criativas. E aí eu, aos poucos, conforme o tempo foi passando e eu observando, e aquela angústia de, poxa, tá todo mundo sugerindo melhoria, tá todo mundo sugerindo pontos aqui, e eu não, né? E aquilo me causava uma angústia, porque aquilo estava alinhado com o meu plano de desenvolvimento, em que eu queria me desenvolver muito nessa empresa, eu queria crescer, eu via oportunidade de crescimento dentro dessa empresa, mas eu achava que aquilo me travava. E de repente eu mudei, eu comecei a me questionar, né? Eu olhava para aquilo que eu estava fazendo e eu falava, o que eu posso fazer de diferente nisso? E aí eu começava a fazer perguntas, será que isso tá certo? Por que a gente faz desse jeito? E aí eu comecei a encontrar algumas falhas dentro dos nossos processos. E observando as pessoas perguntarem, eu comecei a perguntar também. E isso hoje eu me considero uma pessoa criativa no ambiente de trabalho, porque eu consigo observar muita coisa do meu operacional e consigo ver onde estão os pontos de melhoria de dentro da empresa, o que eu preciso, por exemplo, de um apoio de tecnologia e o que eu, Bruna, posso fazer simplesmente sugerindo alterações. Então, todo esse hábito que eu comecei de ter de me auto-questionar, de entender qual é o meu processo de evolução, de entender a minha carreira e me preparar para os próximos, para evoluir, para ser uma pessoa bem-sucedida, começou a me dar suporte no meu ambiente de trabalho. E eu sou uma pessoa que questiona muito os fluxos hoje e que gosta de trazer e levar melhorias. E aí isso faz com que você seja uma pessoa muito bem vista, porque você está questionando o processo, você está questionando se as coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível. Então, é algo que é importante se avaliar, né? Dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa fala, não, vou trabalhar na área financeira, não preciso ser criativo. Mas criatividade não é só sobre outras áreas, né? Sobre o marketing, sobre relação com pessoas, mas acho que em qualquer área você precisa entender esse ponto, e isso vai te ajudar muito a ser bem-sucedido, porque você começa a ver outras vertentes, né? Começa a ver outras possibilidades. E é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir e eu te vejo no próximo vídeo sobre profissional de referência. Até mais. Tchau, tchau.